Era dor de cabeça para o Everton. Somente aos 20 minutos é que o goleiro do Pantera foi acionado de verdade, no chute do Aníbal. Lázaro, pela primeira vez titular, fez quase tudo certo. Quase. O Botafogo não ficou encolhidinho, não. O Everton foi obrigado a se esticar todo no arremate do Emerson Ramos. E teve coragem para dividir com as mãos aos pés do adversário. Aos 37, Rony ia passando pelo becão para ficar cara a cara com o Michael. Falta assinalada e vermelho para Matheus Costa. Antes do intervalo, Michael fez uma linda defesa na testada do Flaco Lopes. No segundo tempo, e com um a mais em campo, o Palmeiras partiu para dentro. Flaco se deu ao luxo de perder esse gol feitinho da Silva. De prima, Rios acertou na veia, mas errou o alvo. Rony encontrou espaço e virou batendo. Michael foi lá buscar no cantinho. Até que, enfim, superou o goleirão ao aproveitar a bela assistência de Mike. Rony na rede, 1-0 Porto. E dessa vez rolou coletiva na sala de imprensa da Arena Barueri. Assim que saiu de cena o português que comanda o Botafogo de Ribeirão Preto, Paulo Gomes, entrou o compatriota, chefe da tropa alviverde. O polêmico choque rei não acabou, mas Abel Ferreira tentou colocar um ponto final ao ser questionado sobre os ataques verbais que sofreu no Morumbi. Eu acho que desde que estou aqui no Brasil, nunca fugi a perguntas e sempre respondi. Vocês sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo super competitivo e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. As coisas que eu fiz mal eu fui punido e cumpri, mas este ano só tenho um amarelo. Merece-me todo o respeito à instituição São Paulo e eu não vou dizer muito mais do que isto. Eu peço desculpa, eu agradeço e mais. O meu coração é igual ao coração de mãe. E há coisas que eu não vou ter que falar aqui, elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. Eu desde pequenininho aprendi que essas desavenças do futebol morrem no campo. Tem gente que é mais competitiva do que outra. E quando apita o árbitro o final da partida, claro que a cabeça fica quente, a gente fala coisa que não deve, mas um dia depois, 2 dias depois, com os nervos mais tranquilos, você faz as pazes, né? Entre aspas, ou toma uma cerveja, ou entra num acordo. Você está decepcionado com a postura do diretor do São Paulo, que não pediu desculpas, e você vai processá-lo, porque você deu a entender que alguns assuntos são para sítios determinados, foi a minha interpretação. Não, olha, eu realmente tenho que ser... Eu volto a dizer, começo o ano do zero. Portanto, também eu já brinquei com vocês sobre isto. Não estejam sempre a dizer que o treinador não foi. O treinador foi castigado, sim, foi. E eu só espero que as mesmas autoridades que me castigaram a mim por determinados comportamentos que eu tive, que sejam iguais com outros comportamentos semelhantes ou piores que também são feitos. E eu entendo essa parte, porque realmente as emoções no futebol é diferente. Por isso é que eu vos digo, não estamos na igreja, e o futebol é mais por isto, pelas emoções. Eu não conheço a pessoa, mas como alguns jornalistas que pus um processo, sim, mas porque há limite, até a liberdade de expressão tem um limite. Todos nós somos livres, mas há regras. Não dá direito a nenhum jornalista ou a nenhuma pessoa na rua de fazer aquilo que quer. Há regras e elas têm que ser cumpridas. É só isso que eu peço, sejam contra mim ou ao meu favor. É o Palmeiras do Abel Ferreira. Palmeiras do Abel Ferreira também não perdeu ainda nessa temporada. Foi campeão brasileiro no ano passado da forma que foi, quando ninguém mais acreditava que o Botafogo perderia o título. O Palmeiras do Abel Ferreira consegue aquela reviravolta toda que o Flamengo não teve competência para conquistar, porque perdeu pontos muito bobos. E mais uma vez o Palmeiras encerra, pelo 3º ano seguido, o Palmeiras encerra a primeira fase do Campeonato Paulista invicto. Campanha do Palmeiras no Paulistão,
12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. 77,8% de aproveitamento. 20 gols marcados, 9 sofridos. E aí, números absolutos do Palmeiras, né? Pela fase de grupos do Paulista. O Palmeiras está invicto há 39 jogos, 28 vitórias e 11 empates. A última derrota foi em abril de 2021 para Inter de Limeira. Foram apenas 2 derrotas nas últimas 2 edições completas do Paulista. Justamente as partidas de ida das finais de 2022 contra o São Paulo 3-1 e de 2023 contra o Água Santa por 2-1. E o Palmeiras pela sequência de trabalho, o elenco também é muito forte. Contratou um bom jogador que é o Aníbal Moreno, que agora já está mais à vontade, me parece, se fixando na equipe. Vai perder o Hendrick, né, o que será uma baixa importante, mas isso é só no meio do ano. Até lá o Palmeiras vai contar com um jogador do Real Madrid, já vendido, e não tem jogado tão bem, mas mantém assim, uma certa competitividade. O Palmeiras, ele não é um time que você vai esperar dele que ele jogue sempre bem. E o palmeirense aceita isso, não cobra. Ah, não jogou bem. Ganhou. Ele quer ganhar. Tá bom, tudo bem. É o comportamento de cada torcida, de cada clube, enfim. Ontem teve dificuldades contra um adversário que tinha 10 homens, né? E ficou ali um bom tempo no 0-0, tentando. Aí fez o gol, ganhou de 1-0, tá tudo certo, 3 pontos na conta, na sacola, vamos embora para casa e tá tudo bem. E dessa maneira, o Palmeiras ter sido o bicampeão brasileiro só isso. E tentando um tricampeonato paulista, né? Está buscando um tricampeonato. Então, é um time competitivo que mostra que a sequência de trabalho é fundamental. Houve turbulências desde que chegou a comissão técnica atual, encabeçada pelo Abel Ferreira, sim, houve momentos de dificuldade, eliminações em casa, não foram poucas, não. Foram 2 eliminações de Libertadores, 2 eliminações de Copa do Brasil para São Paulo, teve eliminação para o CRB, teve revés, né? Teve momentos ruins ao longo desse tempo. Claro, não foram só vitórias, mas quando toma uma pancada, continua o trabalho, vamos seguir. E aí o clube se recupera, o time se regenera. É um clube que banca o treinador sempre. E vai em frente. Ele conquistou títulos de cara, isso evidentemente ajudou e muito, mas eu acho que em outros clubes, certos momentos de turbulência, talvez ele fosse embora, talvez o demitissem, né? E o Palmeiras tem o mérito de insistir. Eu não sei como é que vai ser quando chegar um outro técnico. Um dia ele vai embora, vai chegar um outro. Se vão ter essa paciência ou não. E também se serão esses dirigentes também. Até lá pode mudar muita coisa. Mas a constatação óbvia a sequência de trabalho, ela pesa muito a favor. E o elenco é bom. O elenco do Palmeiras não tem jogadores tão midiáticos como o Flamengo tem, ou como o Atlético tem lá no Hulk, né? Mas o elenco é bom, os jogadores são bons. Não estamos falando de um elenco mais ou menos, nada disso. São bons jogadores. E isso se traduz em campo com um jogo coletivo altamente competitivo, mesmo que ele algumas vezes, aliás, ele não empolgue tanto, não seja tão plástico, tão vistoso. Em outros momentos até né? Depende do jogo. Nesse momento agora, o Palmeiras está fazendo um Paulistão meio que no modo econômico. Vamos ganhando, já estamos classificados, para quê? Mas agora no mata-mata a gente pode esperar um pouco mais, né? A gente deve esperar um pouco mais, que é o campeonato que está sendo disputado. E é importante também elevar um pouco o nível na reta final para entrar no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, com o time mais na ponta dos cascos. Acho que essa é uma hora importante para os clubes tentarem dar um salto, porque sabe que daqui para frente, em poucas semanas, o nível de exigência, o patamar será outro. O Mauro lembra uma coisa importante, que o Palmeiras ele é o atual bi-brasileiro e pode ser tri-paulista. Ele é o atual bi-brasileiro e bi-paulista, e é o favorito ao título paulista para ser tri. Ou seja, mostra uma hegemonia impressionante do Palmeiras no Brasil. Qual é o time a ser batido na temporada? Acho que vale até aqui na tarja, Caiquinho, botar. Palmeiras ou Flamengo? Qual é o time a ser batido nessa temporada? Cara, realmente é difícil mesmo, porque eu acho o time do Flamengo melhor. Eu acho o time do Flamengo mais talentoso, né? Mas o Palmeiras... não tem como não respeitar um time desse, né? O Palmeiras realmente até agora, nesse ano, não fez nenhuma grande partida. Não tem nenhum jogo desse ano que você lembra. Ontem o Flamengo fez um grande jogo. O Palmeiras não tem um jogo que você lembra nos clássicos mesmo. O que ele mais se aproximou foi contra o Corinthians, mas tomou aquele empate no fim, porque contra o Corinthians foi um domínio total. Claro que o Fluminense, que o Flamengo enfrentou ontem, é melhor que o Corinthians. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas é um Palmeiras que até o Abel está rodando bastante o elenco nessa primeira fase, esses 12 jogos de Paulista, ele rodou bastante o elenco, ele praticamente, acho que só uma vez ele repetiu o time, acho que ele só tem um time que ele repetiu de um jogo para o outro, então ele sempre rodou, deu oportunidades, ontem mesmo o Hendrick não jogou, o Zé Rafael não jogou,
Então, o Abel usou muito bem essa primeira fase do campeonato. Eu acho o time do Flamengo melhor, mais legal de ver jogar, mas, cara, se o Palmeiras pega o Flamengo aí num mata-mata de Libertadores e ganha o Palmeiras, não é surpresa. Não é nenhuma zebra, não é nenhuma surpresa. Mas eu acho o time do Flamengo melhor. Se fosse para começar um brasileiro, que é mais previsível, e tivesse que fazer um bolão, eu colocaria o Flamengo como em primeiro e o Palmeiras em segundo, né? Num bolão, mas claro. Você acha que o Flamengo nesse ano tende a ser mais forte até que o Palmeiras? Eu acho que sim, acho que é um time mais talentoso, e o Palmeiras vai perder o seu jogador mais talentoso no meio do ano, que é o Endrick. Mas assim, eu acho o Flamengo melhor, mas não é nenhuma zebra o Palmeiras ganhar do Flamengo em qualquer circunstância, né? O Palmeiras é um time que merece muito respeito por tudo isso que você falou. Não, e sempre, né, a gente falou da defesa do Tite, Flávio Prado, sempre a defesa do Abel Ferreira está entre as melhores. Né? É impressionante. E ali a gente fala, né? Tem a sua base. O Everton não está no melhor momento, mas é um goleiraço. O Gustavo Gomes, para mim, os melhores laterais aí também. Agora que chegou ali, tem o Vini, aí o Ayrton Lucas, mas na lateral direita eles têm Mike e Marcos Rocha, se precisar, que são aí para mim os melhores do Brasil. Aí tem na esquerda Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo, Zé Rafael. O Vanderlan, quando entra, não compromete, não. Ontem entrou. Sim. Foi bem. Zé Rafael, que é um volante que para o Vampeta ele já teria que ter sido convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras, ele é o dono da segunda zaga menos vazada do Paulista, com 9 gols sofridos. O resto, você olha aí, o Corinthians nem classificou. O Santos está fazendo começou bem o ano e tal, mas consegue imaginar o Santos ganhando do Palmeiras em 2 jogos? Então, sabe, acho que tá muito tranquilo pro Palmeiras aqui, tá sobrando. Como aos poucos o Flamengo também começa a sobrar no Rio de Janeiro. Então são os dois mesmo que devem. E o Atlético Mineiro, que é o terceiro sempre citado, não está com toda essa tranquilidade lá em Minas, não. Ontem até ganhou, mas teve alguma dificuldade. Então, eu acho que o Palmeiras e Flamengo mesmo fica nisso aí. E o acero batido ao Palmeiras porque está mais tempo lá em cima, né?